também, junto com esse exílio, o Nepal é um país que vai ficar entre o Tibete e a Índia. Então, muitos tibetanos vivem hoje no Nepal. E o Nepal é o encontro da Índia e do Tibete, então tinha o encontro do budismo tibetano, que é a minha principal tradição, e do hinduísmo, que já é uma tradição que eu também vinha praticando há um bom tempo. Eu falei, eu vou lá ficar um mês meditando, vou encontrar um templo e vou ficar um mês meditando. No que o meu avião estava voando para o Nepal, cara, eu olhei assim por cima das nuvens e vi umas montanhas umas nuvens muito estranhas, né? E o pessoal olhando pela janela, aquelas nuvens, eu falei, pô, mas que raio de nuvem é esse? E eu olhei e não eram nuvens, eram montanhas com neve acima das nuvens. Aí eu me lembrei que lá ficava o Everest, que lá ficavam 8 dos 10 maiores picos do mundo. Eu falei, velho, cancela o retiro que eu vou subir essas porras aí. E aí, daí eu fui de uma calmaria por umas aventuras bizarras. Assim, eu vivi muitas aventuras na viagem, mas nesse um mês foi onde eu vivi as maiores aventuras no Nepal. O que tu fez no Nepal? Tá, no Nepal... Eu fui subir o Annapurna Circuit, que é um dos maiores trekkings do mundo. Eu nunca tinha feito uma caminhada de mais de um dia. De repente eu estava 14 dias subindo os Himalaias sozinho, com uma mochila nas costas e uma bota descolando, sem guia. Qual é a altitude? Lá chega a 5.550 metros. O ponto que eu fui, né? As montanhas vão muito acima, mas o ponto que eu fui era 5.560 metros. Para eu ter uma noção do que significa isso. Isso já é ruim pro corpo humano? Não, a partir de 2.000 metros você já precisa aclimatizar o teu corpo. E como é que tu fazia isso? Tá, então eu fiz esse do Annapurna Circuit, quase morri 2 vezes lá. Como? Uma vez eu saí da trilha para ir procurar a caverna de um santo budista, o Milarepa. E aí a gente saiu num grupo de jovens assim que eu conheci no caminho. A gente se perdeu, foi se colocando numa condição muito arriscada, a gente se perdendo da trilha e tentando sair. E a gente foi indo para um terreno mais íngreme, chegando perto de uma geleira. E de repente a gente estava pendurado num paredão com uma queda mortífera atrás da gente, sem lugar, só com raiz podre, pedra solta. Caralho, como é que tu chega nesse lugar sem notar que tu tá chegando? Porque assim, a gente viu, por exemplo, assim, a trilha certa estava aqui no nosso lado direito. E o terreno estava empurrando a gente pro lado esquerdo. E a gente estava caminhando por esse vale, tentando encontrar uma passagem. Só que quanto mais a gente caminhava, mais difícil ficava de voltar e mais difícil ficava de atravessar. E de repente a gente se viu numa situação crítica, assim, que a gente não tinha escolha. Não podia ir para frente, que estava muito perigoso. Voltar era muito perigoso e a gente não conseguia atravessar. Então a gente fez um esforço, fez uma corrente humana, chegou aqui no outro, a gente estava aqui, a gente fez um esforço, chegou no outro lado do vale, e o outro lado do vale era uma floresta, que tinha ursos selvagens. Então a gente tinha a escolha de voltar ou para o mesmo lugar que a gente tinha vindo, que estava muito perigoso, ou voltar por essa floresta que a gente não sabia onde ia dar, mas a gente escolheu voltar. Eu e outro menino voltamos pela floresta, e 3 meninos decidiram voltar para onde a gente veio. Tu disse que ficou pendurado, é isso? Teve uma hora, cara, nossa, assustador, que pra chegar nesse pico aí, a gente teve que se pendurar numa raiz podre, assim, que o resto era tudo pedra solta, esfacelada, e fazer uma força, assim, pra conseguir chegar, assim. Fazer uma escalada. E aí, no dia seguinte da gente subiu num templo budista, no final do dia, quando a gente passou, assim, o dia caminhando pela floresta, e até que a gente encontrou a civilização. Chegamos no templo budista, agradecemos por estar vivo, falamos, chega de confusão. Aí no dia seguinte, a gente foi de novo, viu no mapa que tinha um atalho, falamos, vamos pegar esse atalho, assim, não aprendemos, né? Pegamos o atalho, eu e esse menino turco, que eu encontrei durante a caminhada, e no final do dia a gente chegou nessa cidade que estava no mapa, só que era uma cidade fantasma, uma cidade vazia, que tinha sido abandonada, sei lá, há 50 anos. E estava anoitecendo, estava começando as temperaturas negativas, a gente sem água, sem comida, sem roupa adequada, e a gente falou, pô, a gente pode ficar aqui, mas não tinha onde a gente ficar, porque as casas abandonadas não tinham teto mais, ou a gente continua caminhando na montanha de noite. E a gente continuou caminhando na montanha de noite, com temperatura negativa, sem roupa, sem saber para onde a gente ia direito, sem sinal de celular. Aí a gente se perdeu de novo, e aí, de alguma maneira, a gente continuou caminhando e encontramos a estrada de madrugada e chegamos
num vilarejo de madrugada daí. Mas o que tu sentiu? Tu quase morreu literalmente? Porque assim, se a gente não encontrasse algum lugar, a gente ia morrer congelado, assim, o corpo congelando, entendeu? Princípio de hipotermia. E aí, depois dessa aventura, no Nepal, de maneira bem resumida, fui me meter num safari, que eu fui fazer a pé, me convenceram a entrar num safari a pé. Aí lá eu fui atacado por rinocerontes selvagens. E depois fui fazer o Everest Base Camp, que é onde tá essa foto aí, antes de começar a nevar, né? E alguns dias depois, eu fui roubado no Everest Base Camp, foi o meu 7º roubo. Eu peguei a doença da altitude alta. O que é isso? Então, para agora fechar o que você tinha perguntado, né? Como é que você faz para aclimatizar, né, quando teu corpo está a 5.000 metros de altura? Acima de 2.000 metros, você tem que... Você subiu 500 metros, você tem que descansar 2 dias e esperar os níveis de oxigênio no teu organismo normalizar. E aí você sobe mais 500 metros, e quanto mais você sobe, mais tempo você tem que ficar aclimatizando. Então, por exemplo, acima de 3.500 metros, você tem que subir algumas centenas de metros e parar e aclimatizar. E era dito que para você fazer a trilha do Everest Base Camp em 14 dias, com um guia. Eu tinha 9 dias antes de vencer meu passaporte. Como eu estava sem grana e eu já tinha sido roubado 6 vezes até então, eu falei, cara, eu vou fazer isso em 9 dias. E eu não parei para aclimatizar. Então, eu consegui subir a montanha legal. Cheguei lá ao Everest Base Camp, que é a 5.350 metros de altura, e comecei a voltar. E quando eu comecei a voltar, o meu corpo cobrou a falta de cuidado que eu tive com ele. E eu comecei a ter a doença da altitude alta, que é quando você começa a vomitar, ter tontura, você delirar. Eu comecei a delirar. O que tu via? Cara, tudo assim bagunçado, sabe? Pô, imagina você caminhando numa crista mais fina do que teus ombros, com penhasco dos 2 lados e você assim, né? E aí na volta, além disso, eu caí, quebrei o pé, torci o pé e quebrei o pé e tive que continuar com o pé quebrado durante 3 dias na montanha. Então a tua intenção era ir meditar e aí tu se meteu nisso. E de repente voltou todo quebrado. Voltou todo quebrado. O que tu aprendeu dessa aventura? Pô, primeiro a ser mais cuidadoso, talvez, e aceitar a ajuda de ter um guia, né? Talvez perceber que o barato sai caro, talvez você investir num guia e mais devagar. Mas em algum momento tu achou que ia morrer e começou a ter reflexões acerca da morte? Sim, mas não no Everest Base Camp. Ali também um pouco, quando eu tava voltando sozinho e no meio das montanhas. Mas os momentos que eu fiquei com mais medo de morrer foi nessa outra montanha, o Annapurna Circuit, quando a gente ficou pendurado no paredão e teve que voltar pela floresta, e quando a gente se perdeu de noite sozinho também nas temperaturas negativas. O que passa na